duplicidade e transação. Plínio Salgado. O espírito burguês, que não é o de uma classe e sim o de uma época, deve ser procurado pelos que pretendem examiná-lo, não em categorias econômicas ou sociais, porém nas categorias das almas. Distingue-se esse espírito, como ficou assinalado no capítulo anterior, por uma preocupação constante dos bens materiais e da satisfação dos sentidos além dos limites traçados pelo equilíbrio moral. Essa psicologia específica da enfermidade social contemporânea devemos filiá-la, não propriamente à concepção materialista da existência, uma vez que, em muitos casos, o indivíduo atacado pelo mal do século conserva a crença religiosa, mas à interpretação materialista da mesma existência no que se relaciona com o gozo das coisas efêmeras. O espírito burguês caracteriza-se, portanto, por um processo mental mediante cujos efeitos a criatura humana pretende viver, concomitantemente, duas vidas distintas e sem nenhuma relação de uma com a outra. Assim, enquanto o burguês, e por este nome não designamos apenas os possuidores de bens ou riquezas, confessa a fé num Deus e na imortalidade da alma humana e chega mesmo a aderir, até certo ponto, a alguma disciplina religiosa, estabelece, ao mesmo tempo, uma linha paralela de ação, a qual se funda, exclusivamente, na posse e gozo dos prazeres terrenos. Uma sociedade puramente materialista não produziria as contradições do mundo burguês. Negando, de modo absoluto, a sobrevivência do homem depois da morte, e restringindo o destino humano aos estritos limites do processo biológico, a sociedade materialista encontraria a forma de equilíbrio num sistema de distribuição dos bens e de satisfação dos desejos, segundo normas decorrentes de postulados científicos assentes nas convicções gerais. Tal distribuição, que feriria de morte a liberdade das pessoas, se a considerássemos do ponto de vista de uma interpretação espiritualista, seria perfeitamente compreendida e aceita por todos os membros da sociedade materialista, como uma intervenção legítima da inteligência humana preocupada em racionar as utilidades e também os prazeres no duplo sentido de dar o máximo aos indivíduos dentro das possibilidades gerais e da manutenção saudável da coletividade em que eles se integram. E mesmo que a sociedade materialista fuja ao tipo da que acabamos de apresentar, abstendo-se da preocupação ética de distribuir com justiça as delícias da terra, ainda assim ela encontraria outra forma de equilíbrio, justificando o domínio dos mais fortes ou mais aptos, consoante as leis seletivas inerentes à evolução das espécies, pois outro não foi o critério dominante na composição das estruturas sociais e econômicas assinaladoras do período do desenvolvimento industrial no século XIX. Esses tipos de sociedades materialistas, o da expansão da coletividade com forçosas restrições ao indivíduo, e o da expansão do indivíduo em detrimento de outros indivíduos e da coletividade, são mais lógicos e menos inquietadores do que o tipo da sociedade burguesa, indefinido e instável. A instabilidade, a angústia, as aflições do nosso tempo originam-se do espírito de transação que é uma das características mais notáveis do espírito burguês. A burguesia, que começou a florescer no século XVI, mas que adquiriu prestígio político e social depois da Revolução Francesa, trouxe consigo, para o século XIX, dois mundos separados e nos quais ela, incoerentemente, quis viver ao mesmo tempo, o mundo da fé religiosa e o mundo das realizações práticas. Todo o esforço burguês foi o de isolar, de extremar esses dois mundos para em ambos comparecer com carta de cidadania. Uma das provas mais eloquentes do que acabamos de dizer está nesta coisa que só achamos extraordinária e bizarra por estarmos também influenciados pelo espírito burguês, a classificação de duas categorias de católicos, os simplesmente católicos e os católicos práticos. Quero crer, também, que à proporção que o progresso técnico, o teor de vida industrial e comercial, social e política, e os costumes pertinentes a isso que chamaremos civilização ocidental, foram se estendendo a todas as regiões do globo, começaram do mesmo modo a coexistir maometanos práticos, budistas práticos, shintoístas práticos e os simplesmente maometanos, budistas ou shintoístas. Entenderemos por práticos os que creem numa religião e cumprem seus mandamentos, e por não práticos, ou simples, os que apenas creem mas não cumprem o que lhes ordena o seu credo. Esses não práticos ou simples comparecem eventualmente a atos religiosos, principalmente os de caráter social, como bodas e batizados, exéquias ou cerimônias comemorativas, e às vezes transformam-se em praticantes, em caso de doença grave ou perigo de morte. Quanto ao mais, vivem segundo o materialismo do século, gastando todo o seu tempo nos negócios e na fruição dos prazeres.
Mas o espírito de transação da burguesia vai mais longe, porque entre os que, na religião, se dizem práticos, encontramos ainda duas categorias, a dos que vivem em contradição com a sua própria prática religiosa, acomodando cá fora, na rua, na sociedade, na política, no comércio, no próprio convívio doméstico, a sua maleável consciência, de acordo com os seus interesses materiais, ou as suas disfarçadas ou até despercebidas paixões. Marchou assim a burguesia durante o século XIX e esta primeira metade do século XX. E a mesma contradição dos dois mundos que trouxe consigo, o mundo da fé religiosa e o mundo dos interesses e da sensualidade, veio determinar novas contradições. A primeira foi entre o espírito conservador e o espírito liberal. Tendo a burguesia conquistado, desde a Revolução Francesa, certos direitos e prerrogativas até então inerentes aos aristocratas, entendeu dever conservá-los. Mas, ao mesmo tempo, toda a prosperidade material da classe burguesa era propulsionada pela progressão do liberalismo, tanto político como econômico, e principalmente econômico. Ora, deixar agir livremente os fatores econômicos era criar condições à revolução social, pois a concentração de capitais e instrumentos da produção nas mãos de poucos, o que se dava em consequência da própria liberdade, faria crescer o número dos pobres, e estes, sendo mais numerosos, poderiam golpear a burguesia como esta golpeará a aristocracia. Nestas condições, entrou o espírito de transação, que é eminentemente burguês, e a burguesia dividiu-se em conservadores e liberais, partidos que, sob outras denominações, mas com o mesmo fundo, foram se revezando no poder de modo que, quando se tornava necessário um avanço em favor da classe dominante, subiam os liberais, e quando se impunha impedir um avanço das classes dominantes, subiam os conservadores. Nesse jogo, acabaram os dois partidos confundindo-se pela adoção de princípios e programações quase idênticos, até ao dia em que o equilíbrio econômico-social se rompeu. Desde o Manifesto de Marx, em 1848, os trabalhadores de todo o mundo começaram a adquirir consciência de classe e a unir-se. Diante do crescimento das organizações sindicais e da larga propaganda anticapitalista, a burguesia, sempre acomodatícia, tratou de aderir ao movimento e de dirigi-lo. Era mais uma transação, a qual deu resultados, pois o socialismo materialista, ou melhor, o socialismo de Marx, passou a ser dirigido e chefiado pelos políticos burgueses. Uma parte da burguesia, a que não afastara ainda de si a fé religiosa, não acompanhou a onda, mantendo as suas posições nos partidos agnósticos, sustentando os princípios do liberalismo e da democracia política. Ao separar-se o revolucionarismo socialista, Terceira Internacional, do evolucionismo socialista, Segunda Internacional, a opinião pública do mundo ficou assim dividida: 1. Corrente materialista dogmática, A. Comunismo, B. Socialismo. 2. Corrente agnóstica, Democracia política liberal. 3. Corrente espiritualista, Democracia cristã. Sob variadas formas de governo, as correntes do pensamento político no mundo ocidental e nas regiões por ele influenciadas eram essas. Mas o caráter acomodatício da burguesia, a sua falta de convicções, a sua incapacidade de lutar oferecem-lhe como técnica, em todos os tempos, a transação. Vemos hoje a transigência burguesa operar os seguintes movimentos: uma parte dos burgueses agnósticos, liberais e pragmáticos, tendo descoberto que o marxismo pretende, durante algum tempo, fazer desenvolver o capitalismo nos países de indústria incipiente, a fim de aumentar a proletarização da classe média e atingir a destruição do pequeno capital, resolveu gozar os que poderemos chamar os últimos dias de Pompeia e, nessa resolução, vendo-se batizada pelos comunistas com o pomposo nome de burguesia progressista, ajuda os seus futuros destruidores, sem nenhuma consideração pelos seus filhos ou netos. Outra parte, cristãos liberais ou o que Pio IX condenava com tanta veemência católicos liberais, agindo muito mais por espírito de transação burguesa do que por espírito cristão, procura exercer uma política de acomodação com os comunistas, o que representa pretender misturar azeite com água. É esse espírito de transação que observamos nos costumes da sociedade de hoje. A burguesia tudo quer combinar para atingir fórmulas capazes de conestar a sua dupla cidadania nos dois mundos opostos. E, como não consegue realizar uma combinação, o que faz é a mistura de tudo. Vem daí a confusão dos nossos dias. É muito bom falar em moral cristã, mas essa mesma moral sujeita-se hoje a interpretações ditadas pelo liberalismo e pelo progressismo. O pai de família, o marido, assim como a mãe de família, a esposa, querem andar em dia com a moda e com a ciência, essa ciência que, de experimentação em experimentação, a si própria se corrige de ano em ano até de mês em mês.
Os professores, os médicos, os publicistas proclamam que a moral não pode impor regras fixas para todas as épocas e dizem que muitas coisas foram ontem consideradas imoralidade e hoje moralidade, e vice-versa, confundem, dessa forma, o acidental com o substancial, aspectos efêmeros com valores permanentes. Esquecem-se de que os mandamentos de Deus, que consubstanciam todas as leis morais, são eternos e valem para todos os países do mundo em qualquer tempo e em qualquer grau de civilização. O homicídio, o roubo, a inveja, a mentira, a cólera, a gula, a luxúria, serão sempre condenáveis, sob qualquer tempo ou país. Escreve há dias um professor dizendo que é menos imoral um homem contemplar uma mulher nua na praia do que outro, dos tempos antigos, que se inebriava vislumbrando um palmo de tornozelo feminino numa indiscreta subida do bonde. É um sofisma grosseiro, pois tanto uma coisa como outra, conforme as intenções dos pensamentos, podem ser imorais, com a agravante, no primeiro caso, de ser imoral tanto o olho malévolo do que contempla, como a atitude daquela que exibe o quadro. Outro mestre afirma que a ideia do furto deve sofrer modificações com o novo conceito de propriedade decorrente do socialismo, o que representa erro evidente, porque de um falso conceito não se pode tirar conclusão que também não seja a falsa. Estes e outros modos de interpretar a vida moderna são demonstrações eloquentes da confusão do mundo burguês. Multiplicam-se os pontos de vista e a moral, que varia de mestre em mestre e de interessado em interessado, acaba diluindo-se e perdendo-se nas incoerências da vida contemporânea. Aos que reagem contra tão incongruentes assertivas, chamam retrógrados e saudosistas, como se eles, os tais do progresso, não tivessem retrogradado eles, sim. As épocas revelhas anteriores ao cristianismo, quando a mentalidade pagã, exatamente como agora, porém com menos hipocrisia, não tinha conhecimento dos limites exatos do bem e do mal. Assim vivem os burgueses. E assim querem continuar a viver. Indiferentes a todos os nobres ideais que, entretanto, não condenam, e até admiram, eles não cultivam as virtudes cívicas, nem as familiares, mas, pelo contrário, muito as recomendam. Os seus filhos, no entanto, são educados para serem o mesmo que os pais, gozadores da vida. As suas mulheres foram preparadas em outro lar burguês para serem o que são e o que querem que sejam as suas filhas, figurantes de festas, de corridas, de boates, com fotografias artísticas nas revistas elegantes. Nada de tradição nacional. Nada de vida cristã. Nada de espiritualidade ou dessa arte sublime de formar o caráter dos futuros chefes e mães de família capazes de transmitir, de geração em geração, o fogo sagrado da sobrevivência de uma pátria digna. O espírito burguês está no cinema, no teatro, no rádio, nas revistas, na literatura, nas artes, nos costumes. É luxo e ostentação, é ociosidade e comodismo, é avareza e cupidez, é ceticismo e moleza, é orgulho e despeito, é sensualidade e luxúria, interesse mesquinho e oportunismo, é bajulação dos fortes e idolatria pelos ricos e poderosos do momento, é medo das atitudes e terror das responsabilidades. Tudo o que pode oferecer perigo, tudo o que pode acarretar uma incomodidade, tudo o que pode tirar tempo aos negócios vantajosos, ao conforto egoístico, representa o que há de pior para quem se deixou penetrar pelo espírito burguês. Essa a razão pela qual o burguês acompanha sempre quem está de cima, quem lhe pode poupar aborrecimentos, quem pode facilitar um bom negócio ou a carreira rápida ou alguma honraria. O que o burguês deseja é não ser incomodado. E, do mesmo modo como, muitas vezes, concorre com o dinheiro para os asilos ou casas de caridade, tendo em vista, unicamente, tirar dos seus olhos a miséria que lhe desagrada, a exibir-se na via pública, o que lhe põe remordimentos na consciência, também é capaz de dar dinheiro ao comunismo, na esperança de que, obtendo o rótulo de burguês progressista, possa ir passando incólume no meio das batalhas sociais. No entanto, sob as aparências dessa beatitude pagã, o mundo burguês é teatro de obscuros dramas e surdas tragédias. São dramas da vida econômica, em que se debatem e se esgotam, premidos por emoções violentas e angústias esmagadoras, esses heróis das batalhas da praça comercial e do foro, das repartições públicas e das carteiras bancárias, com os nervos esfrangalhados e hipertensões arteriais que os estrangulam em paroxismos de distúrbios emotivos e infartes cardíacos. Ou são tragédias domésticas, disfarçadas sob as aparências de uma ostentação brilhante, como a desmoralização de pais perante filhos, ou os escândalos de filhos a arrastar os pais pela rua da amargura das maledicências dos salões.
Esses enredos balzaquianos ou shakespearianos, originados de uma causa única, o materialismo grosseiro da vida burguesa, são levados pelos clínicos da moda à conta de desequilíbrios glandulares ou de explosões de complexos à força compreensiva de recalques, justificando-se plenamente os descalabros abstrusos de uma sociedade nevrosada à custa de costumes excitantes e licenciosidades esclerosadoras de condutos volitivos. Sob um pano de boca onde se pintam delícias pansexualistas dos jardins transcendentes do Alcorão, agita-se um inferno dantesco. E esse é o mundo burguês, que se pretende defender rotulando-o com o nome pomposo de civilização cristã, contra o comunismo que proclama, afinal, aberta e lealmente, aquilo que se esconde por detrás das máquinas do Marquês de Maricá, abrindo-as, como Epimetel abriu a caixinha de Pandora, da qual saíram todos os males que se espalharam sobre a terra. Na caixinha de Pandora ficou, apenas, no fundo, a esperança. E é essa esperança todo o nosso bem nos dias presentes. A nossa esperança é ainda, e será sempre, a possibilidade de contrapormos, ao espírito burguês, o espírito de Cristo. Este espírito vive ainda em todo homem que acendeu em si mesmo a lâmpada sagrada de uma fé dominadora e de uma caridade ativa, utilizando-se, para acendê-la, daquela centelha que foi retirada da infinita e eterna chama do Verbo Altíssimo.